pessoal, espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui na nossa mais videoaula de investigação operacional, agora relacionado com o exercício que havia abordado nos vídeos anteriores, que está relacionado com o completamento, neste caso, da tabela, ok? Neste caso da tabela simplex. Mas antes de mais nada, pessoal, convidar-vos a subscreverem-se ao canal. Não se esqueçam, compartilhem com vossos professores, familiares, amigos, ponham like caso tenham, neste caso, gostado da videoaula e vamos à aula. Let's go! Let's kill the exercise. Então, temos aqui o nosso exercício. Este exercício é um exercício que sai em alguns, neste caso, testes, ok? Consiste exatamente em completar a tabela. Ou seja, é-nos dada a tabela incompleta, neste caso, tabela, neste caso, terminal, simplex, ok? E pronto. Dizem que é para nós completarmos a tabela. Temos aqui os espaços vazios e temos que completar a tabela. Ah, mas Ronaldo, isso é uma coisa muito easy. Se eu tenho a função objetiva e as restrições, é só eu resolver ela, né? E depois no final vou ter a minha tabela terminal. Depois é só confirmar, vou preencher os espaços vazios. Pessoal, isso seria muito bom, claro, mas não é o objetivo. Num teste, neste caso utilizamos esse procedimento, o professor em algum momento pode anular essa resolução, porque não é o objetivo. O objetivo aqui é, se resolvermos o problema de programação linear aqui em causa, se nós resolvermos como tal, se nós fazermos as interações, nós temos que estar, neste caso, capacitados para completar a tabela. Agora, como é que eu vou completar a tabela sem eu resolver, Ronaldo? Se eu não tenho mais nenhuma dica, eu não sei mais nada, aqui não tem dados suficientes para eu resolver isso. Como é que eu, logo na tabela terminal, eu vou preencher isto aqui? Pessoal, tudo com calma, ok? Vamos relaxar. Vamos tudo com calma. Então, primeira dica aqui é, pessoal, nós temos a tabela. E para preencher esta tabela, o segredo é utilizarmos respectivamente propriedades. Quais são as propriedades? São as propriedades de sensibilidade, ok? As propriedades de sensibilidade são propriedades muito importantes, são nice, porque ajudam-nos em muitos problemas, em muitos casos, aqui neste caso na cadeira de investigação operacional, ok? Vamos lá. Primeiro ponto, quantas propriedades é que são? Existem 4 propriedades de sensibilidade para preencher a tabela. São, neste caso, algumas que eu vou salientar. Neste caso, vou salientar todas, mas o importante é saber como é que nós vamos utilizar as propriedades. Como é que se utiliza as propriedades, pessoal? Então, o primeiro passo é, reparem numa coisa, nós temos esta parte das variáveis, as variáveis de folga aqui são x3, x4, x5. Temos que aqui no fim, ela está incompleta. Ok, cool, está incompleta. Reparamos que aqui nos recursos também está incompleto. Reparamos que nas nossas variáveis principais, neste caso que é x1, x2, também está incompleto aqui nos seus espaços, ok? E também aqui no fim. Poxa, aqui vai ter neste caso muito trabalho. Como é que nós vamos proceder com isso? Ok, vamos tudo com calma. Primeiro ponto é, como é que nós vamos, neste caso, preencher esta parte final aqui das nossas variáveis de folga, pessoal. Como é que nós vamos fazer esse preenchimento? Para fazer esse preenchimento, pessoal, antes de começarmos com tudo, vamos, neste caso, fazer a nossa tabela inicial. Pelo menos a nossa tabela simplex inicial, neste caso, é possível nós fazermos só com o que nós temos aqui. Para tal, o que é que vai acontecer? Bom, se nós quisermos, neste caso, elaborar a tabela, neste caso, simplex inicial, vamos ter que atribuir aqui, vamos ter que fazer algumas transformações, que é a forma standard, ou neste caso, a forma padrão. Temos que o max, ok? O max, neste caso, estamos a maximizar, neste caso, a nossa função objetiva vai ser dado por 5x1 mais 6x2. Quais são as variáveis de folga que nós vamos adicionar? São 3 restrições, então adicionamos x3, 0x3, adicionamos o x4, ok, pessoal? E adicionamos, neste caso, o x5. Ok, cool. E quais são as restrições? No caso, temos que as nossas restrições aqui são dadas respectivamente por quê? Também vamos ter que aumentar. Temos que x1 mais 2x2, ok? Vamos aqui pôr, neste caso, a nossa variável, neste caso de folga. Vamos pôr mais, neste caso, x3. Depois, embaixo, temos x1 mais, neste caso, x2. Se aqui era x3 e, neste caso, não tem 0, então aqui vamos pôr 0. Mais 0, x3. Depois vamos na terceira restrição. 7x1 mais 4x2 mais, aqui também será 0x3. Agora é só começarmos a completar. Então, se aqui era x3, então aqui vai ser mais 0x4. Então, se aqui é 0x4, então aqui será mais x4. E aqui será simplesmente mais 0x4. Simplesmente estamos aqui a adicionar as variáveis de folga.
Vamos dar continuidade. Aqui vamos ter mais 0x5. Aqui também teremos, neste caso, mais 0x5. E aqui simplesmente teremos mais x5, pessoal. Ok? Não mudamos nada. Simplesmente adicionamos, neste caso, as variáveis de folga normalmente. Ou seja, a forma, neste caso, standard. Vamos por aqui, neste caso, a forma standard ou padrão, ok? Standard é um nome assim mais clássico e tal. Então, mas também podemos dizer, neste caso, a forma padrão, que é a introdução, neste caso, das variáveis de folga. Sendo assim, podemos criar a nossa tabela inicial simplex. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos por aqui, por regra. Primeiro, começamos, neste caso, com as bases, ok? Então, aqui o que nós vamos introduzir? Introduzimos sempre, respectivamente, ok? A minha tabela não é muito bonita, ok? Não é muito bonita, mas vamos tentar aqui ver como é que nós vamos fazer. Então, sendo assim, vamos pôr aqui, neste caso, as nossas variáveis de folga. Quais são as nossas variáveis de folga? Temos o x3, ok? Temos aqui o nosso x3, a primeira variável de folga. Temos a segunda variável de folga, que é respectivamente o x4, ok? E depois temos a nossa última variável de folga, ok? Que é dado respectivamente pelo x5. x5, ok? Normalmente, pessoal, vamos aqui preencher normalmente. Aqui vamos pôr a variável principal. A variável principal, aqui adicionamos as variáveis, neste caso de folga, que é neste caso o x3, o x4, ok, por aqui, e depois temos respectivamente deste lado o x5, temos aqui o x5, e depois os termos independentes, neste caso b e i, cool. Então vamos aqui pôr, temos aqui z, ok, e ok, pronto, preenchemos tudo. Então, sendo assim, vamos aqui fazer, neste caso, o nosso preenchimento, pessoal. Primeiro ponto. Qual é, neste caso, como é que nós vamos preencher? É simples, é só repararmos aqui no caso e vamos preencher neste caso x1, vamos pôr a coluna x1, temos aqui 1, temos aqui outro x1, 1, temos aqui outro x1, 7. Depois, para x2, preenchemos assim, temos 2, aqui temos 1 e aqui temos 4, pessoal. Depois, no x3, preenchemos, aqui temos 1, aqui temos 0 e aqui temos 0 também, cool. Depois, no x4, temos aqui 0, temos aqui 1, temos aqui 0. Depois no x5 temos aqui 0, temos aqui, bem, 0, aqui temos 0 e aqui temos 1. E aqui ficamos neste caso com os termos independentes, que é neste caso 14. Temos aqui 14, depois temos aqui 9, depois temos aqui respectivamente 56. E aqui pomos os coeficientes da função objetiva. Claro, pessoal, não se esqueçam, os coeficientes da função objetiva, mas de forma negativa, ok? Por exemplo, se aqui temos 5, ok? 5, então aqui fica menos 5. Se aqui temos 6, pomos aqui, então aqui fica neste caso menos 6. Depois temos 0, ou seja, aqui será 0, aqui será 0, aqui será 0 e aqui também podemos pôr 0, sem nenhum problema. Ok, já temos neste caso a nossa tabela, vamos por aqui, a nossa tabela, neste caso, inicial, ok? Temos aqui a nossa tabela inicial, neste caso simplex, ok? Temos neste caso o nosso simplex. Então, sendo assim, nós já temos a tabela terminal, já temos a tabela inicial. Ah, ok, Rony, então eu já tenho a tabela inicial, já vou resolver, fazer interação até achar essa tabela terminal e começar a completar. Não, pessoal, vamos esquecer essa técnica, porque essa técnica não é aceitável. Nós temos que completar a tabela utilizando propriedades, ok? Vou por aqui, propriedades de sensibilidade, pessoal, ok? Temos que usar, neste caso, essas propriedades. Então, sendo assim, vou aqui destacar, são as propriedades de sensibilidade, que no total são 4 propriedades, pessoal. No total são 4 propriedades. Então, vou aqui trocar de folha, ok? Vou aqui trocar de folha. Primeiro ponto. Agora que nós já temos a nossa tabela inicial, nós temos que preencher, neste caso, primeira dica, vamos preencher, neste caso, a parte das variáveis de folga, que são essas partinhas que estão aqui. Ok? Vamos preencher aqui, vamos preencher aqui, vamos preencher aqui. Então, como é que nós vamos preencher? Em outras palavras, né, de maneira um pouco já mais, digamos, científica ou acadêmica, nós chamamos esses espaços vazios como sendo os multiplicadores do simplex das variáveis de folga. Mas esse conceito assim muito grande, parece complexo, não precisamos saber. Nós temos que conhecer é dominar as propriedades. E para dominar as propriedades, como é que nós vamos, neste caso, proceder? Primeiro ponto, aqui vamos trabalhar com algo que chama-se, neste caso, matriz, produto matricial. E sendo assim, qual é, neste caso, a primeira dica? A primeira dica, pessoal, é nós sabermos quais são, neste caso, as variáveis básicas da nossa tabela terminal. Quais são as variáveis básicas que nós temos aqui? Nós temos as nossas variáveis básicas, que é dado, neste caso, por x2, ok? Depois temos aqui o x1, ok? E depois temos aqui, neste caso, o x5. Ok, cool. Agora, o que nós temos que reparar é
na nossa função objetiva, pessoal, nossa função objetiva, que é esta, aqui qual é o coeficiente que está ao lado de x2? Nós vamos ver o coeficiente que está ao lado de x2 na nossa função objetiva é 6. Então ponho aqui neste caso 6. E qual é que está ao lado neste caso de x1 na função objetiva? É 5, pessoal. E o que é que está ao lado neste caso do x5, que corresponde à variável de folga na nossa função objetiva? 0, pessoal. Ok? Já temos isto. Cool. Agora que nós já temos isto, vamos fazer o quê? Temos que achar neste caso a parte, neste caso, matricial. Onde é que nós achamos neste caso a forma matricial? A forma matricial sempre, pessoal, nós achamos aqui. Onde ficam localizadas neste caso as variáveis de folga. Então vamos pôr aqui neste caso a nossa forma matricial, ok? A nossa parte matricial está aqui. Então vamos utilizar isto como matriz. Vamos fazer um produto. Ou seja, esta chama-se propriedade 1, pessoal. Esta é a propriedade 1. A propriedade 1 diz o quê? Se eu quero preencher estas últimas partinhas daqui, estas últimas, pessoal, partinhas das minhas variáveis de folga, eu tenho que fazer este produto, ou seja, o produto de 650 vezes, neste caso, a nossa forma matricial. Qual é a nossa forma matricial? Sempre localizamos nas variáveis de folga, que é esta parte aqui de cá. Ou seja, temos aqui a nossa matriz, neste caso 1, menos 1, 3. Temos aqui neste caso menos 1, 2, menos 10. Ok? Depois temos aqui neste caso 0, 0, 1, pessoal. Então, vamos ter que fazer neste caso esse produto matricial. Bom, eu como não escondo nada, ok? Vamos fazer aqui do jeito mais básico possível. Não vou aqui considerar que, não, porque há pessoas que já sabem como é que se faz neste caso o produto matricial. Não, pessoal, aqui nós não temos segredos e também não tem nenhum problema a revermos um pouco as bases, neste caso, do produto matricial. Só quero lembrar uma certa coisa, pessoal. Aqui não funciona a propriedade comutativa, ou seja, é muito imperioso vocês saberem que primeiro devem localizar, neste caso, as variáveis, neste caso, as variáveis que estão, neste caso, na tabela terminal, neste caso, estas variáveis que estão aqui, na tabela terminal, e, neste caso, compararem com os coeficientes da função objetiva, e por aqui do lado, e sempre multiplicar com aquela parte matricial, ok? Por quê? Porque em algum momento poder dizer assim, ok, por que eu não posso multiplicar este com este aqui? Não, pessoal, na parte das matrizes por propriedade, se eu tenho este produto aqui, é muito diferente se eu fizer o produto deste com este. O produto desta parte com esta parte é muito diferente se eu fizer o produto desta parte com esta parte. Ok, pessoal? Não caiam nesta cilada, pessoal. Então, sendo assim, vou pôr aqui já a minha matriz. Tenho aqui neste caso 1, menos 1, tenho 3. Tenho aqui neste caso menos 1, tenho aqui 2, tenho aqui menos 10. Tenho aqui 0, tenho aqui 0, tenho aqui 1. Então, vou fazer neste caso o meu produto normalmente, pessoal. Então, fazendo neste caso o produto, temos o seguinte. Vou aqui só riscar, ok? Vou aqui riscar só. Então, fazendo o produto, temos este produto matricial com esta parte aqui de cá. Temos depois outro produto que é com esta parte aqui de cá. E temos outro produto que é com esta parte aqui de cá. Ronaldo, o que são esses riscos feios que estás aqui a arriscar e tal? Então, pessoal, é assim. Primeiro, temos esta parte, esta matriz, que é esta parte aqui de cá. E temos a outra matriz, que é essa que está aqui. Queremos fazer o produto matricial. Como é que nós vamos fazer? 6 vezes 1. Vamos pôr aqui na nossa máquina. 6 vezes 1. Depois vamos ter mais 5 vezes este menos 1 que está aqui. Mais 0 vezes este 3 que está aqui. Então isso vai nos dar, neste caso, 1. Então simplesmente preencho aqui 1. Depois quero preencher aqui também. Continuo com a mesma ideia. Fico neste caso com 6 vezes menos 1. Então põe aqui na máquina menos 1. Depois fico neste caso com mais 5 vezes, neste caso, esse 2. Mais, neste caso, esse 0. Vezes, neste caso, esse menos 10 que está aqui. Tenho aqui, neste caso, menos 10. E vai me dar, respectivamente, 4. Ok, cool. Temos aqui 4. E depois temos, neste caso, na parte de... temos que preencher esta partinha aqui de cá. Vamos ficar, respectivamente, com o quê? Vamos ter, neste caso, 6 vezes 0, que é 0. Mais 5 vezes 0, que é 0. Mais 0 vezes 1, que é 0. Então aqui ficamos, neste caso, simplesmente com 0. Significa que o quê? Que o nosso produto, neste caso, matricial, será igual, respectivamente, ao quê? A esta matriz, neste caso, a 1, a 4 e ao 0, pessoal, ok? Então, isto aqui está-nos a tentar dizer que o quê? Significa que ao preenchermos, ok? Ao preenchermos, pessoal, a nossa tabela, significa que os resultados para o preenchimento daqui é dado, neste caso, por 1. Então temos aqui o 1, depois temos aqui neste caso o 4 e depois temos neste caso aqui o 0, ok?